Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, a atriz, dubladora, artista plástica. A gente já está batendo um papo delicioso aqui fora do ar e a gente vai abrir agora para todos os ouvintes, né, acompanharem, chegarem juntos aqui conosco. Yara Janra, fala Yara, tudo bem? Oi, um prazer estar aqui com você. Seja mais uma vez muito bem-vinda, sempre uma alegria te receber, viu? Obrigadíssimo. Eu que agradeço, um prazer. A última vez foi em 2022, você veio com o Dan Rosseto. Eu acabei de falar com ele na WhatsApp. Querido amigo, você estava em cartaz com outro espetáculo também. Com o Feliz Dia das Mães, a peça dele. Exatamente. A Yara está aqui de volta para falar sobre as novidades da carreira, os novos projetos, uma nova peça, um novo espetáculo em cartaz no Teatro UOL, ali no Shopping Genópolis, foi todo reformado, tá bonitão, e é um espetáculo divertidíssimo, tá há anos em cartaz, vai, volta, tem várias montagens, um rodízio ali no elenco. E a Yara agora está, então, no espetáculo Toque Toque. E depois a gente vai também entrar um pouco da história, da trajetória da Yara, como ela começou. Mas queria começar contando aqui, dividindo, compartilhando com os nossos ouvintes sobre essa peça, sobre esse espetáculo, porque além de ser um programão, né, para o final de semana, os ouvintes eu tenho certeza que vão se divertir, vão adorar, vão dar muita risada, porque são 6 personagens juntos ali, que cada um tem um tipo de transtorno obsessivo compulsivo, né, que é o toque. E eles estão juntos ali porque o médico, né, que marcou a consulta não apareceu, não chegou para atender. Então a gente fica numa sala de espera. Ficam esses 6 pacientes, ficam todos juntos, e aí que o caos começa e que o público se identifica cada hora com um personagem, né, Yara? É incrível, né? Porque na verdade são manias, mas se a gente não sei direito cientificamente, assim, como ela se transforma em toque mesmo, em transtorno. Mas sempre as pessoas têm um pouco de mania, né? Se o pouco depois vira transtorno, aí porque aí interfere na qualidade de vida, no seu dia a dia, né? Mas então todo mundo acaba se identificando um pouco com a mania de limpeza, tem a mania de repetir as frases, mania de simetria, cada um é essa peça. Lá na peça cada um tem uma mania, não é? Tem um que tem ali os rituais de repetição, tem outro que faz os cálculos infinitos, ele calcula tudo, né? Calcula tudo, tem matematicamente super. Tem um outro que tem a síndrome de Tourette, né, que fala os palavrões ali de forma involuntária, de simetria que a gente já falou, de limpeza, né, que tem horror a germes, micróbios e aquela coisa toda. É uma delícia e a gente vai percebendo ali na plateia, vocês que estão ali no palco, não sei se vocês conseguem ali ver a reação de cada um que está assistindo, né? Mas eu ali na plateia, aliás, eu fui ontem assistir vocês, eu já tinha assistido uma versão há muitos anos no Teatro Gazeta, fui mais recente agora vendo Procópio Ferreira e ontem fui assistir vocês e um super elenco, a gente vai falar aqui também de quem está junto com você em cena, mas o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas estão ali na plateia se cutucando, né? Tá todo mundo dando aquelas cotoveladas no parceiro, no companheiro, na companheira, porque se identifica com o personagem. Eu já falei isso aqui no ar e vou falar de novo, não tem problema nenhum. Eu me identifico demais, Yara, porque eu tenho várias manias, várias. Uma delas é de simetria. Né? Nossa, então... a mesa dele aqui é toda arrumadinha, gente. O iPhone dele tá retinho, assim, ó. O meu já tudo bagunçado. Eu chego em casa, todos os DVDs estão organizados, os quadros, os copos, tá tudo ali arrumado, né? Tudo simétrico. Passei a ter também, né, a mania com limpeza, então vou passando álcool em tudo, nem onde pode, viu? Onde pode, onde não pode, passo na maçaneta, passo no interruptor, passo em tudo. E aí assim também é com o público, né? Que eles vão se identificando e isso que é bacana, porque eu acho que quando, né, o teatro chega, né, até as pessoas, essa mensagem chega, é o propósito do teatro, né, Yara? É legal, e o que é legal é que o Toque Toque tá há anos, né, em cartaz, diz que na Argentina tá há anos. Porque fala desses transtornos, das manias, e as pessoas vão se identificando, mas com humor.
Então aí a pessoa pode rir. Eu faço uma beata, tipo uma beata, que ela tudo, quando ele começa a falar palavrão, ela já se benze. E ela fica se benzendo o tempo todo, mas a mania dela mesmo é que ela verifica as coisas sem parar. Então ela sai de casa e verifica várias vezes se a porta tá fechada, se ela fechou a água, as torneiras, o gás, a luz. E aí lá a gente fez uma temporada ano passado no Teatro Fernando Torres, no Tatuapé. Aí veio uma moça e falou assim: ai, eu sou idêntica a você. Eu acabei de verificar várias vezes se eu fechei a porta. E eu levo várias chaves porque eu tenho medo de perder. É igualzinho. Mas você sabe, Yara, que, bom, tem essa reação do público, né, ao final do espetáculo com vocês ali, mas apesar da gente estar aqui falando de uma forma bem humorada, o espetáculo é leve, é divertido, é engraçado mesmo, mas não é aquela coisa, não é de... tem uma prestação de serviço no espetáculo. É gostoso, tem uma né? mensagem. Tem uma mensagem de ajuda, ajudar quem está precisando, porque muitas vezes a linha é muito tênue, né, que separa de uma simples mania ali, de uma doença como a gente estava falando antes. Tem uma ajuda bem pontual até, né, no decorrer da peça, e é bonito, né? É bonito que as pessoas acabam se sentindo, assim, confortadas. E o poder do coletivo, né? A gente não pode falar muita coisa aqui. Não podemos dar spoiler, mas dá vontade de falar tudo, mas... Mas olha, o super elenco que eu fiquei devendo aqui para registrar todos os colegas que estão em cena, não é? O Daniel Dantas, a Gisele Thier, o Ricardo Tosi, que já esteve aqui, a Yara Janra, o Miguel Menezes, a Sara Freitas, a Jade Mascarenhas, a direção é do Alexandre Reineck, e que está em cartaz no Teatro Hall. A gente vai passar aqui o serviço direitinho, essa temporada ali no shopping Higienópolis, mas quero saber o seguinte, porque você já me contou fora do ar e você vai contar aqui também para os nossos ouvintes no ar, aqui no Valendo. Quais são as suas manias, hein, Yara? Quais são os seus toques, hein? Não, eu não sei, eu não tinha muita mania, mas agora de uns anos pra cá eu tenho um pouquinho de limpeza. Eu tenho um roconzinho assim com um paninho, aí eu vou, e eu tenho uma coisa assim, eu tenho um ateliê na minha casa, que é um quarto que eu quebrei e fiz uma bagunça, um ateliê. Mas se ele não tiver, assim, organizado, entre aspas, do meu jeito, eu não consigo começar um projeto novo, assim, se eu vou fazer um trabalho, um desenho, se não tiver, eu forro a mesa toda com papel branco, tem que estar branco. Porque minha mesa é toda suja de tinta, mas eu tenho que forrar com papel, aí eu tenho que organizar, mas isso de uns anos pra cá, senão eu não consigo, eu tenho que organizar dentro da minha bagunça, mas eu sei tudo onde tá. E no teatro, né, nas novelas, na televisão, porque tem que às vezes dividir camarim, ou você tem seu próprio camarim, tem algum ritual, você acende uma vela, tem as suas coisas, aqueles objetos pessoais que os artistas costumam levar para tornar. Eles costumam, mas eu não tenho, eu nunca tive muita coisa, não tenho um ritual, tenho lá meu cantinho, às vezes até conforme a gente divide camarim, ainda... O Teatro reformou, é super bonito, o camarim tá ótimo, mas é um camarim para todo mundo. Então a gente tem lá o seu cantinho, né, pra não atrapalhar ninguém. Mas assim, então de trabalho mesmo, assim, você não tem nenhum ritual, nenhuma mania antes de entrar em cena, pisa com um pé, pisa com o outro? Eu tenho uma coisa de ficar um pouco andando, um pouco antes pra ter uma energia, né? Assim, mas não tenho essa coisa de pisa, não tenho. A gente faz uma rodinha e canta uma música que é a música do teatro que acho que todo mundo faz. E depois no fim fala, merda, todo mundo. Aí a gente ainda faz essa rodinha. E quem puxa é o Miguel Menezes, o que faz o personagem que tem problema de simetria. Que ele não anda nas linhas, né? Não pisa ali nas linhas. E o esse, Bob. O personagem. E esse é um sinal que começa já, às vezes, até na infância, né? Verdade. Quando você vê aquelas crianças que só pisam num determinado quadrado no shopping, tem às vezes aqueles quadriculados, elas têm né? um pouco de medo, né? E aí vai indo. É difícil, deve ter pessoas com bastante problemas, né? Então a gente, é uma peça que está há muitos anos em cartaz, o Alexandre Reineck montou sempre, e ele monta com vários elencos. Eu estou substituindo a Cláudia Hanna. Quando assisti no Procopio Ferreira era com a Cláudia Hanna. E depois agora ela esteve no Rio, e ela não pôde vir para São Paulo, porque deve ter outros trabalhos e tal, então eu tô... Mas acho que... E é isso, aí vai entrando, vai vindo gente, agora entrou o Tosi, é super legal, a Gisele Thier. E fiquei sabendo que vocês vão fazer uma turnê
Fora do Brasil? Parece que nós vamos para Portugal em março. Uau. Ainda não tá. Mas a Sara Freitas é a nossa atriz portuguesa, mas ela mora há muitos anos no Rio, acho que mais de 15 anos no Rio. Já é carioca, mas ela tá organizando de nos levar para Portugal. De levar esse espetáculo para lá, que delícia. Então vai ter novidades aí em breve, mas a temporada agora que segue, né, no Teatro UOL, aqui no Shopping Higienópolis, até 1º de março. Isso, hoje tem 2 sessões, umas 20 horas e outras 22. Uau, vai passar o dia no shopping então, né, Yara? Dá maior perigo, porque gasta muito, pelo amor de Deus. Olha, passar aqui as sessões, porque às sextas-feiras é às 8 horas da noite. Aos sábados, hoje, é dobradinha, hein? A primeira às 8 horas da noite e a segunda às 10, certo, às 22 horas. E no domingo, amanhã, um pouquinho mais cedo, às 18 horas, às 6 da tarde, o Teatro UOL fica ali, como eu falei, dentro do Shopping Pátio Higienópolis, na Avenida Higienópolis 618. Os ingressos na própria bilheteria do teatro, ou então online, você já consegue comprar, reservar, garantir ali, teatrouol.com.br. Tem um filme também, né, que acho que é de 2017, que ganhou essa adaptação para as telonas. Se eu não me engano, está no catálogo aí da Netflix, né? Mas para o ouvinte não ter nenhum spoiler aí, recomendo que primeiro assista a peça e depois, né, se quiser assistir o filme também, que é muito engraçado. Tem a participação dos nossos ouvintes, todo mundo aqui querendo mandar um beijo para Yara Janra, a Cleusa Muniz dizendo aqui, excelente atriz, adoro a Yara, que bom saber que ela está aí, é a Cleusa, mensagem da Cleusa. Ai, obrigada. Laureano Arantes Neto tá lembrando aqui de uma série famosa, né? Tereza Batista. Nossa, nem eu lembrava. Ele falou, que saudades. O Brumati também tá aqui. A Yara é uma atriz de teatro, televisão, sempre se identifica com o público. O Dirceu Antônio Brumati, ele é de São Caetano do Sul. Estão lembrando aqui a sua filmografia. E quem mais? José Augusto aqui também, o Matos Filho, toda a comunidade, o pessoal aqui, a Margarida Alves, parabéns pela entrevista, grande Yara Janra. Muito obrigada. O Fabiano Pimentel, o Paulo Henrique, não é? O Paulo Henrique legal. também. O Rodrigo de Oliveira já tem uma pergunta aqui, acho que a Yara já até sabe qual é, né? São várias personagens. Da minha voz? Não, do Rá-Tim-Bum, que marcou gerações Nina. aí. Por que a boneca é careca? A gente já vai entrar nesse assunto, viu, Rodrigo? Obrigado aí pela audiência. São algumas das mensagens de carinho para a Yara Janra, que está em cartaz em São Paulo. Então, você quer ver a Yara Janra, quer conversar com ela, quer tirar uma foto, quer matar as saudades, lá no Teatro UOL, no Shopping Higienópolis. Mas você sabe, Yara, que da última vez que a gente conversou, que foi, como eu falei, 2022, e você estava com um espetáculo chamado Feliz Dia das Mães, a gente estava com o tempo limitado, apertado, não deu para a gente entrar um pouco na sua história, né, no seu início, na sua trajetória. Então, se você me permite, queria falar um pouquinho sobre isso, porque você vem de uma família de médicos, né? Papai e mamãe da Faculdade de Medicina, da USP. O seu pai era hematologista. Michel Janra. E sua mãe especializada em Toxoplasmose. Ela fez doenças tropicais, trabalhou em posto de saúde, trabalhou no Instituto de Medicina Tropical. É legal, né? E apesar de ter, então, pai e a mãe médicos, né? O seu pai tinha ali um primo, irmão, que é o Antônio Abujamra, grande Abu, e então tinha essa ligação que era ali uma pessoa ligada às artes, né? Mas você nunca pensou, né, em seguir a profissão? Eu pensei uma vez em ser enfermeira, mas é que eu era meio desmiolada, assim, né? E aí a minha mãe sempre gostou muito de artes e meu pai também. E a minha irmã arquiteta. Minha irmã é mais velha do que eu. Então, a gente cresceu assim, quando a gente viajava, a gente ia em museu, essas coisas. Então, eu desenhava desde 8 anos de idade, 6, minha mãe me pôs em concurso de desenho. Eu sempre fui muito estimulada para artes e nunca saí disso. Então, eu fui fazer o grupo Pó de Minoga nos anos 70, e que era perto de casa, e eu sempre fui estimulada para artes plásticas mesmo. Artes plásticas. Eu nunca quis ser atriz. Nem eu, nem... Foi um susto, assim. E acabou depois enveredando, né, para esse caminho, porque esse grupo que você falou, que foi um grupo super importante, se eu não me engano, ali na Oscar Freire, não era? Era um grupo importante, tinha
o Flávio de Souza, que era o nosso professor, mas veio do Naum Alves de Souza, que já é falecido, tinha o Carlinhos Moreno, que faz a propaganda do Bombril, a Mirahar. É uma turma muito bacana, assim, naquela época, eles faziam sátiras da classe média, na próprio estúdio do Oscar Freire, então era um galpãozinho, e eu era aluna, e trabalhava na bilheteria, e fazia um pouco de tudo, mas a minha formação veio deles. Mas, bom, você é formada em artes plásticas pela... Eu fugi da escola, mas eu... Pela FAP, você fez FAP? Eu fiz FAP, mas eu não acabei, né? Porque eu não acabo nunca nada. Porque também você é o meu foi... toque. Não, porque depois você já foi seguindo também. O meu toque é aquele que hoje eles põem falta de atenção, né? Como chama isso? TDAH? TDAH, XYZ, ZAWY. Eu tenho tudo isso. Mas é porque depois você foi seguindo já na profissão mesmo. Mas eu quero saber o seguinte, esse grupo do Flávio de Souza, que, bom, para quem não tá ligando o nome à pessoa, foi o autor, o criador, o roteirista de Castelo Rá-Tim-Bum, Ilha Rá-Tim-Bum, de todos os Rá-Tim-Buns, os programas né, da TV Cultura. Hoje ele também é autor de teatro, ele tá com uma peça Fica Comigo Essa Noite, que a Marisa Hort e o Miguel retomaram, E aí o Carlinhos Moreno, né? Como que você chega nesse grupo? Como você conhece o trabalho deles? Através da Fundação Armando Álvares Penteado, porque não era faculdade na época. E o Naum Alves de Souza dava um curso de teatro para adolescentes. Que eles eram alunos, só que eles eram um grupo mais velho. Eu era do grupo mais jovem. Minha mãe, eu tinha 13 anos, eu fui estudar lá. Eu ia de ônibus e aí tinha uma turminha. E eu fui estudar lá porque minha irmã ficou sabendo, minha mãe ficou sabendo do curso de teatro e desenho para adolescentes. A gente ficava o dia inteiro, tinha uma aula de desenho e um intervalo e aula de teatro com o Naum. Com 13 anos a gente montava Hamlet. Era super legal. É uma bagagem que também você desenvolveu. É uma bagagem. Ali, né? Eu queria fazer cenário, nada, mas aí o Flávio de Souza me chamou para uma primeira peça infantil em 82, Vida de Cachorro, que era um infantil. Eu fui fazer e depois ele me chamou para Parênteses Entre Parênteses. Nessa eu era uma menina e ficou muito famosa a peça, deu muito certo, nós fomos para o Rio de Janeiro. E de lá eu virei atriz, assim, sei lá. Se eu ainda sou, não sei. Não, grande atriz. Aí de lá deslanchou. Então, mas essa segunda peça aí já é profissional, porque a primeira era um infantil, era... Não, era profissional também, foi no Sesc, também. que hoje é o Sesc Consolação, que chamava Sesc Vila Nova, Sesc Anchieta. Era profissional. A Vida de Cachorro também. Também, é. E aí foi a carteira assinada, tudo. A convite do Eu tenho até hoje. A convite do Flávio, então. Tudo a convite do Flávio. Ele foi meu mestre, assim. E ele, o Naum, a turma, né? Depois eu fui fazer uma novela com Walter Avancini. Quer que eu conte essa história? A gente vai contar. A gente vai contar bom. essa história. Que, aliás, Cristiano Toloni esteve aqui na semana passada e falou, não é? Que o Avancini era bravo. Quero saber se era bravo mesmo, porque vocês trabalharam muito, né? Várias novelas, inclusive aqui na Bandeirantes, né? Vocês fizeram vários trabalhos Chapadão juntos. do Bugre. Chapadão do Bugre, exatamente. Mas eu quero saber o seguinte, você, então, como a gente já contou aqui, os pais médicos, né? E o seu primo, não deixa de ser o seu primo, o primo do seu pai, que era o Antônio Abujamra, que era muito ligado às artes, começou ali na segunda metade dos anos 50, né, fazer teatro, textos ali, o Pirandello, depois trabalhou com Cacilda, Teatro Oficina, o Grupo Decisão, os programas todos na TV Cultura, provocações que o Abu fazia. Você não bebia diretamente dessa fonte, né? Qual que era a relação que vocês tinham? Meu pai era primeiro Abujamra, mas meu pai sempre escreveu separado, Abu Janra, separado. E eu e meus irmãos, eu, minha irmã e meu irmão, não temos o Abu. Nós só temos o Janra. Minha mãe tirou o nome dela e tirou o nome... Eles, para registrar os filhos, meu pai e minha mãe, tiraram o nome da minha mãe e um nome dele. Então, tirou o Abu. Aí o André fala assim, você tirou o Abu, mas não fui eu que tirei, eu não tenho. Foi meu... não é nome artístico, eu né? não bebi dessa fonte direto mesmo. Eu fui por o lado do... Não sei, acho que eu conheci o Pó de Minoga, esse grupo teatral que a gente falou, e fiquei assim nessa turma mais de comédia, mais de humor. Eu até hoje não sou uma pessoa muito assim desse teatro assim, né?
que o Babu fazia. Então, eu acho que não era um teatro que eu gostava mais da parte de comédia. Ô Yara, mas você teve o apoio dos seus pais, que, claro, você já contou aqui que eles incentivavam aí nas exposições, Sim, né, sim. ligados à arte, mas quando você entrou pro grupo e aí depois foi começar a fazer as suas peças, teve esse apoio? Sim, tive total. Sempre tive apoio, inclusive financeiro, né? Sempre tive. E A minha mãe ia, tudo, sempre tive. Eles ficavam meio assim, assustados, porque acho que deve dar um pouco de nervoso de ver a filha lá no palco, né? Meu pai demorou para ir, meu pai ia no Rio. Acho que ele era um programa para ele e ele foi me ver no Rio. Mas minha mãe ia a todas as peças. E aí eu sei que você pinta muito, você gosta de desenhar, Eu gosto de pintar. desenhar, sempre ficou esse lado. Mas então agora, Né, hoje é das um artes hobby? plásticas. Hoje é uma brincadeira, eu faço uns banquinhos, eu vendo. Brincadeira, é uma bobagem. É um hobby, mas eu já fiz umas exposições que deu certo. Assim, na Oswald de Andrade, sabe? Na Oficina Cultural Oswald de Andrade, que hoje não é mais. Você pinta telas, você pinta... Não, eu pinto umas coisas, faço colagem, umas coisas menores. E eu sei que você tem um trabalho também com as crianças, né? De arte educadora. Esse né? veio anterior à atriz, como o Pó de Minogue, eu anotava todas as aulas que ele dava, que o Flávio me dava. Aí surgiu um trabalho da Secretaria Municipal de Cultura e eu fui trabalhar na EMIA, que hoje é um projeto piloto, tem várias EMIAs, Escola Municipal de Iniciação Artística. E lá eu fui professora fundadora da EMIA, em 1980. Era um projeto piloto da Escola de Música Municipal e do Mário Chami. E eu fui trabalhar lá e aí eu pegava as aulas do Flávio e dava uma misturada para a criança. Como eu tenho assim muito jeito, despojada e tal, a criança embarcou. Então eu sempre tive esse lado de arte e educação e hoje estou trabalhando até um pouquinho no Teatro Ike. Hoje, que é um teatro no Butantã, a gente estou tentando ajudar na programação infantil. Com crianças. Com criança. Ainda faço umas oficinas esporadicamente, né? Mas essa iniciação, esse primeiro contato, né, com a legal. arte, a formação de plateias, isso é super importante na sociedade, principalmente num país como o nosso, né, Yara? E como atriz também eu fiz uma websérie agora que está no ar, no YouTube. Tem 10 episódios que eu faço uma senhora de 60 anos que ensina as amigas e as vizinhas não caírem em golpe de celular. Muito bom. É super legal, é da Muda Cultural, chama Faz a Conta, e aí são 10 episódios, é super legal. Depois do grupo, ou em paralelo ao grupo, que você ficou alguns anos, né, o grupo Pó de Minoga, você foi chamada para fazer um comercial de televisão e que foi um marco, eu digo que foi um marco na tua vida, porque a partir dele foi que o Walter Avancini te viu, te ligou, te chamou. Que comercial que era esse, Yara? Era um comercial do Pneus Goodyear, que tinha um carro que era invisível, e aí vinha o Jorge Freire, ator, e falava assim, você quer carona? E eu olhava, que não existia o carro, só as rodas, só os pneus Goodyear. Eu falava, detesto carro conversível. E fiz uma perua, assim. Aí o Walter Avancini me chamou, me telefonaram. Ele quer falar com você. Aí eu fui pro Rio, tive uma entrevista, assim, rápida. Como você bolou, como você preparou esse comercial? Eu falei, não preparei nada, eu fiz assim, falei, detesto carro conversível. Aí ele perguntou minha formação, eu falei, do grupo Pó de Minoga, ele falou, está contratada. Aí eu fiz a Diva. Mas foi assim, porque ele sabia que era um grupo de teatro que improvisava, que ele tinha ali. Era mais ou menos, em São Paulo, ele era mais ou menos parecido com o Asdrubal no Rio. E o Asdrubal era muito, muito famoso, muito sucesso. Que fazia sátiras, esquetes e tal. Então a gente brincava. Ele sabia que eu podia brincar, que eu podia ir além, né? Que eu ia improvisar. Então eu peguei a Diva da Selva de Pedra, que era um papel enorme. E aí eu tive essa sorte.
Então, eu já vi, né, em outras entrevistas, você falando sempre sorte. Mas não é só sorte, né, Yara? Porque tem que ter o talento, tem que ter o dom, tem que ter a vocação, tem que ter o time. Mas a gente teve ensaio com o Tony Ramos numa mesa, numa sala. Tivemos mais de uma semana de ensaio com a Yara Liz, maravilhosa, Sebastião Vasconcelos. Era um elencaço, eu tive né? ensaio, tudo. É que a gente é jovem, a gente não vai indo, né? A gente não fica encanando assim, sabe? E eu fui indo, fui super dirigida, Walter Avanzini, super diretor. E aí, tinha Tony Ramos, né? Que era um colega e tanto, né? Não, então, um colega e tanto. Você já começa em Selva de Pedra, 86, se eu não me engano? Acho que foi, né? 86, com Tony Ramos, Isso, Fernanda Torres, Cristiano Tolone, Miguel Falabella, Zé Maia, Valmor Chagas fazia também. Mas é sorte. A Yara Lins, o Otávio Augusto, a Anissete, Stênio Garcia, um elencaço mesmo, e com esse papel já de destaque, que era a diva, e que tinha também cenas cômicas ali, já em Selva de Pedra, mas retomando um ponto, o Avanzini era bravo mesmo? Ou era só a fama? Não, ele era bravo. Era assim, bravo. Ele era bravo, mas depois ele falava assim, oi, e aí, tudo bem e tal. Ele era bravo, mas... Porque vocês fizeram muitas coisas, né? Várias novelas. eu juntos, fiz várias né? coisas. Aí uma vez eu ia fazer no SBT, aí a gente se encontrou assim, eu diria, na conversa, não deu certo. Aí eu não sei o que aconteceu. Então, mais uma vez, quando a gente é jovem, a gente vai indo. A gente não leva muito a sério, né? A braveza do diretor, sabe? E naquela época eles berravam, eles bravo, tinha uma autonomia, mas depois a gente relevava. Porque eles eram também, eu era meio cria deles, né? Então eles depois vinham e conversavam e explicavam, sabe? Eu não tive um contato tão assim violento, vamos supor, nessa braveza aqui. Não foi uma braveza exagerada, foi uma braveza normal comigo. Estou falando a minha experiência com ele. Eu achava legal, eu tenho maior valor, que assim eu agradeço. Tem muitos ouvintes aqui mandando mensagens de carinho para Yara Janra, nossa convidada de hoje aqui, a Yara que está em cartaz em São Paulo, com uma comédia deliciosa que se chama Toque Toque, em cartaz no Teatro UOL, dentro do Shopping Higienópolis, e a gente hoje também tendo um pouquinho mais de tempo para saber, né, a trajetória, a história, o início da Yara na profissão. A Denise Corrochano está dizendo aqui, excelente Yara Janra. Danilo querido, tô chegando agora, a Lúcia Maria, da Vila Mariana, em São Paulo. Parabéns pela entrevista. Uma pena que estou tão longe de São Paulo, pois deve ser uma terapia essa peça. É o Paulo Arantes, da cidade de Pereira Barreto. Quem tem aqui também, quem está mandando mensagem, de Presidente Prudente, o Emir está na sua escuta. Tem uma outra mensagem aqui no Newton Aires. Ele é de São Vicente, ele está lembrando aqui de O Rei do Gado. A Vera Lúcia falando aqui, perguntando para Yarinha se você se lembra dela, se lembra da Emia, porque os meus filhos foram alunos de lá, professora Vera do Jabaquara, Vera Lúcia. Sim. Vera Lúcia tá te mandando uma mensagem que legal. Carinhosa aqui. As pessoas assim mais antigas me chamam de Yarinha. E o pessoal do YouTube também, né? Tô de olho aqui em todo mundo que tá mandando mensagem, tá relembrando os personagens marcantes, as novelas de sucesso, as peças de teatro também. E Yara já venceu prêmios importantes aí, no cinema, Festival de Gramado, não é? Uma vez, né? Venceu sim, Yara. Cinema eu adorava fazer, mas não é muito difícil, né? Então acho que meu lado mais pra teatro mesmo. E depois de Selva de Pedra, que foi em 86, você veio aqui pra Bandeirantes, pra Band, que você fez aquela novela que a gente já até falou, que era Chapadão do Bugre, depois voltou pra Globo, depois da Globo voltou aqui pra Band. Ele sabe mais do que eu, gente, eu não lembro de nada. Você não tem isso, que Yara? Eu voltei na Band, fiz o quê depois? Depois... eu fiz um negócio. Chapadão era uma turma, era a Grace de Anoucas, era super legal, a gente foi pra alguma cidade, Tiradentes, sei lá, Tiradentes.
Você não é apegada aos personagens, às novelas, Não aos sou. trabalhos? Não é, Yara? Não, não sou. Já percebeu, né? Olha aqui, ó, na Globo. Eu fiz uma peça Caderno Rosa de Lori Lambe, que é meio polêmica, assim, que é uma menininha que só fala suas fantasias sexuais, super polêmica. Então, acho que a minha voz facilita, eu faço muito criança, caipira, gente simples, né? Acho que por causa da voz ingênua, né? E muito criança. Então, eu sou apegada assim, nesses tipos, mas eu não sou apegada. Acaba a novela, eu esqueço tudo. Eu falo, tá, tchau, beijo, tchau. Aqui na Bandeirantes, quando você voltou, né, que você fez Globo Band, foi o Cometa. O Cometa eu gostava, eu adorava. O Cometa, foi Selva de Pedra, Chapadão Isso. do Bugre, Vida Nova na Globo, aí volto pra Bandeirantes pra fazer o Cometa e depois na Globo Tieta. Então você foi praticamente emendando uma novela atrás da outra. Teve uma época bastante, aí depois foi ficando, a gente veio, eu sou paulista, moro aqui, e aí acho que foi a minha vacilada, eu devia ter morado no Rio. Porque fica mais fácil, né? E a gente sabe que hoje em dia não tem mais contrato fixo, Sim. então, e eu nunca tive contrato fixo, então ficava muito mais, tem que pagar a ponte aérea, tem que não sei o quê, fica muito mais difícil, né, de escolherem, tem milhares de pessoas, né, atuando, né. Mas ainda na televisão, depois, né, de Tieta, você fez coisas aí como O Rei do Gado, Ida ao Furacão. O Rei do Gado foi, muita coisa bacana. E agora recente uma novela também, Volta por Cima. Né? Foi bem legal também. Volta por Cima. Fiz um outro tipo de papel, né, que acabei fazendo a mãe da Cacá, que era a Pri Helena que fazia, maravilhosa, mas a Pri Helena aprontava muito, então eu tinha que... ficou um pouquinho pro lado do drama um pouquinho, né? E eu fiquei muito nervosa de fazer, porque eu não tinha esse domínio. Primeiro porque há muitos anos eu não fazia novela, né? E você chega há 17 anos eu não pisava na Globo. Então você chega lá, é tudo diferente, você demora um pouco para se enturmar. E aí depois foi levando, eu tive todo o carinho do André, diretor, tal, dos colegas. É tudo muito, muito aconchegante sempre. Eu nunca tive problema nenhum com nenhum tipo de elenco, assim. A gente acaba associando, né, o teu nome, o teu trabalho, até pelos personagens, pelas novelas, pelas séries que você fez, com o humor, não é? Com a comédia. Em Selva de Pedra você já fazia algumas cenas cômicas, mas eu acho que daí foi numa sitcom, se eu não me engano, da Manchete, que isso teve ali mais sublinhado ali essa veia cômica. A Cadeira de Barbeiro. A Cadeira do Barbeiro, não foi? Acho que porque aí você ganha mais espaço, né? Na sitcom, no Zorra, né? O Zorra Prima Pobre, Prima Rica, com a Carmen Verônica, maravilhosa. E eu acho que eu tive muita sorte com os colegas, né? Ou todo mundo é muito legal. Nesse meio nem sei se todo mundo é muito legal, né, Yara? Mas às vezes você encontra grupos ali, porque na televisão é isso, você faz aquele trabalho, no teatro você fica temporadas, não é? 3 meses, 4 meses. Tem ensaio, a gente acaba virando uma família, né? E às vezes na televisão eu fiz aquela peça Ana Lívia em 24, um Bete Coelho, que não era uma comédia. E foi difícil, mas foi muito interessante, um processo muito interessante, uma peça de autoria do Caetano Galindo, uma peça complicadíssima. E aí Bete Coelho me dirigindo, então eu tive esse privilégio, porque é legal quando você tem uma colega, amiga e também diretora desse tipo de teatro, assim, né? Você vai construindo, sabe? É muito interessante, é um processo muito interessante, porque eu tenho que me entregar mais, eu acho, ainda falta. E aí, o nosso ouvinte, né? Os nossos ouvintes estão me cobrando aqui desse personagem que ficou marcado mesmo. E eu não sei, eu quero até... A Nina? Eu quero até saber, viu, Yara, porque... tem atores que conseguem emplacar um grande personagem e que entra mesmo, né, para a história da dramaturgia. A Adriana Esteves na Carminha, que vai até voltar agora, a Regina Duarte com a Viúva Porcina, a Cristiane Tolone, que esteve aqui na semana passada com a Tereza Cristina na novela Fina Estampa. E você também conseguiu emplacar uma super personagem carismática, simpática. E quanto tempo já não faz, né? O Rá-Tim-Bum foi de 90 a 94, se eu não me engano, que você fez
essa personagem. Qual que é a sua relação com ela? Você Ai, gosta? Eu adoro. Você... Eu adorei fazer, foi um privilégio. A TV Cultura não tinha streaming, né? Não tinha, então tinha a TV Cultura, a Xuxa e o Chaves. Então os pais, quem tem 30 e poucos anos, eles eram educados muitos com a TV Cultura, ainda mais em São Paulo. São Paulo, interior e no resto do Brasil. O Rio de Janeiro já é mais focado porque a TV Cultura lá é TV educativa. E então não tinha tanto alcance, eu não sei direito. Então eu fico muito feliz que as pessoas me reconhecem na rua pela TV Cultura, que é um programa educativo e que foi um privilégio fazer. Foi Flávio de Souza, Fernando Meirelles, Cal Hamburger, que era uma equipe, e foi o Flávio que me chamou, que deve ter me indicado. E foi muito legal, porque eu ia lá e ficava pirando. 3 laudas, 4 laudas o texto, e eu ficava decorando, mas aí na hora eu improvisava, assim, um pouquinho, bem pouquinho. Mas era muito legal fazer aquilo, que a menina fica falando sem parar, que nem eu tô agora. Era a Nina e a boneca... Nina e a boneca careca. A boneca careca. Eu pegava ela assim, eu adorava. Você acha que o público tem mais carinho por essa personagem, ou você tem igual também por esse trabalho? Porque às vezes é isso, né? Numa carreira tão, né, bem sucedida como a sua, são vários personagens, são vários trabalhos, às vezes para o público pega mais um. Você também tem essa relação prazerosa com a Nina? Quando você olha, você acha que foi o público que comprou mais essa ideia? Você gostava? Não, eu gostava. Eu gosto do programa, da ideia do programa. Acho sensacional o Rá-Tim-Bum, o Castelo também, todos. Mas o Rá-Tim-Bum eu participei, então eu acho sensacional, porque ele era simples, mas muito bem bolado, né? Muito bem feito, muito bem dirigido. Acho que foi um privilégio eu estar ali, e naquele momento, na hora certa, sabe? E eu gosto mesmo, eu fico contente porque... As crianças não tinham opção, né? Agora eles têm tudo, né? Tem tudo. Tem Disney World, Disney, Disney World, tem todos os streams com programas sensacionais também. Você acha, Yara? Assim, eu acho que tem, claro. Acho que não dá tem sempre o bom e o ruim, né? Mas assim, um programa, né, dessa qualidade, desse refinamento. Muito brasileiro, que tinha, brasileiro. Tomava banhinho, tudo com as informações que a mãe ficava tentando. Vai escovar o dente, vai escovar o dente. Não tinha lá ensinando a escovar, a bonequinha, brincando com sucata, né? Foi muito legal, uma época muito legal. Não, eu converso muito, né, com o Cássio Capim, que depois fez o Castelo, que fez o Nino, Patrícia Gaspar, que fez a Caipora, a Angela Dipp, né, que fez Eles a Penélope. Eles fizeram mais Castelo, né? Isso, aí no Castelo. A minha turma é Norival Riso. Norival, queridíssimo, Mas é isso, são produtos, né, do mesmo autor, né, do Flávio de Souza, brasileiros com referência. Você vê a Caipora, né? O que é a Caipora, a personagem da Patrícia? Brasileira, então, é bárbara, é muito legal, é muito da gente, né? Então, e agora parece que é legal, né? Porque vai ter num ciclo, parece que as mães, os pais estão querendo educar mais para esse lado, né? Para o lado mais simples, mais... que se faz com sucata, que se faz com a cor. Tem várias escolas estimulando isso, né? Não, eu particularmente, eu sempre gostei de desenho animado, né? Mas o desenho animado feito, né, antigamente, que era no papel, eu fazia. Eu com o Flávio Del Carlo, que é Você fazia os desenhos animados? O Flávio Del Carlo é o que fez todo aquele ratinho do Rá-Tim-Bum, ele que fez em animação. Era quadro por quadro, era acetato por acetato. Eu pintava os acetatos. Que legal, Yara. Isso antes, né? Então, porque hoje tudo, né? Tudo no computador, tudo agora. Mas é legal também, que facilitou muito, né? Facilitou muito a edição, tudo, imagina. Mas coisas que jamais vão ser replicadas ou ter o mesmo sentimento, ter a mesma magia. Tô me lembrando agora de uma cena de um filme da Disney, claro, né? De animação, de uma gota de chuva, não me lembro se era o Bambi. Que vai pingando. Que vai pingando de uma coisa assim tão delicada e de uma mensagem que passa tão profunda e feito a isso, frame a frame. Pra quem não sabe, era desenho de acetato, um em cima do outro, e tinha uma base lá por isso que era acetato. Tinha um desenho base no início, e você ia pondo os acetatos e ia mexendo a
gotinha que ele tá falando, a gotinha, o bracinho, então eram 40 frames, 50 frames para um único movimento. Imagina. Então, mas tem o Mas seu agora charme. no computador também dá trabalho, né? Também é Também trabalhoso. dá trabalho, claro que sim, mas eu acho que esse à mão, né, mais artesanal, tem o seu charme, tem o seu diferencial. E desenhar depois, assim, ou para televisão, ou cenário, para teatro, não é muito a sua praia, Yara? Não, eu fiz uma vez um cenário, Guerra dos Mutants. Era é do Fábio Bibancos, um dentista que quis fazer. O mutans é uma bactéria que ele inventou que tem nos dentes. Então era uma peça para escovar o dente. E eu fiz, mas não deu muito certo. Eu fiquei morrendo de vergonha. Eu ia adorar fazer isso, mas agora eu acho que agora não dá mais. Bom, agora o que dá é a peça, não é Toque Toque, que está em cartaz no Teatro Walter. Eu estou recebendo aqui várias mensagens aqui dos nossos ouvintes. Eu fui assistir ontem, estive lá com a Yara, né, assistindo, prestigiando a Yara lá no Teatro Walter, no Shopping Pátio Higienópolis. Essa é a novidade, o espetáculo fica em cartaz até 1º de março, às sextas, às 8 horas da noite, aos sábados, hoje tem teatro, dá tempo ainda de você comprar o seu ingresso, garantir, tenho certeza absoluta que o ouvinte vai dar boas gargalhadas. Hoje às 8 da noite, depois às 10, dobradinha, né? Sessão dupla, às 10 da noite, e amanhã, domingo, mais cedo, às 18 horas. Até 1º de março. Porque em março ou abril? Março. Vocês vão não tá fechada aí as datas, mas nós vamos para Portugal. Aí sim, essa temporada também com o espetáculo Toque Toque em Portugal. Em Portugal, né? Vão lá para Portugal, que é a terra da Sara, não é isso? Isso, a Sara é de Açores. Nós vamos estar em Açores. E acho que Lisboa, eu não sei direito, não posso falar, mas depois te mando. Tem várias mensagens que eu preciso aqui registrar nos minutos finais aqui do programa. Você viu como passa rápido, Yara? Nossa! Amo os trabalhos da Yara, me lembro das atuações em Olho no Olho, Sex Appeal, Nossa! Tieta, que fazia uma das beatas do grupo, não é isso? É uma coisa que sempre me chamou a atenção, o trabalho A Tieta eu fazia aquela que era na rádio, que reprisou ano passado, né? De Viva? tarde. Não, foi de tarde. Acho que foi de tarde. Especial lá? De tarde. Fazia Assuntinha Ferreira. Assuntinha comentou. Eu tinha esse bordão que era rádio, depois entrou televisão na cidadezinha e eu fazia propaganda. Era super legal. Eu só ia lá fazer propaganda e tchau. Oba. É a mensagem do Roberto Donizete de Mauá. Quanto à peça Toque Toque, assistir ao filme é realmente muito engraçado e aconselho todos os ouvintes a irem ao teatro. Quero ir também. Vai sim, viu, Roberto? Se programa aí para assistir. Porque, claro, o filme é muito bom, ele é ótimo, mas no teatro é uma outra experiência. O Luiz Cine de Mauá, o Bambi realmente, Danilo, tem essas cenas como você descreveu. Tem também fantasia, os clássicos da Disney eram feitos à mão, quadro a quadro. Tem mais aqui da participação dos nossos ouvintes. O Rodrigo aqui agradecendo, né, por você ter falado da Nina, da personagem. O Rodrigo de Oliveira está te mandando aqui um abraço. A Cida Luzumira, o Álvaro Berti, ele é de Caieiras, e ele está perguntando aqui, falando das novelas que você fez aqui, o Rei do Gado, né? Lembrando aqui de O Rei do Gado. Você fez também participações, né, no Sai de Baixo, A Diarista, Da Cor do Pecado. Tem muita coisa aí, tem muita coisa que a Yara fez. Um pouquinho. Um pouquinho de cada coisa, mas sei lá, é uma carreira difícil, né? Não é fácil, uma profissão, Não é fácil mesmo, mas tem tantos personagens aqui emblemáticos, né, e trabalhos. A Kátia Martins está chegando aqui também, está acompanhando, né, os minutos finais aqui do Bom e do Melhor, nessa reta final mesmo. Só preciso te agradecer, viu, Yara, pelo papo. Mais uma vez, sempre uma alegria te receber, uma delícia de papo. E hoje a gente teve um pouco mais de tempo para relembrar, né, os momentos marcantes, os personagens, a sua trajetória, desde o Pod Minoga até os trabalhos atuais. Ai, coisa velha, né? Obrigada a você, adorei os seus ouvintes, obrigada, assim, bom final de semana para todos e muito obrigada pelas mensagens. Vão assistir então a Yara Janra no Teatro Wall com Toque Toque, essa comédia divertidíssima.